A leitura das cartas paulinas serve para uma autoavaliação, de nós nos avaliarmos, não é para julgar os outros. Não ler e buscar entendimento, seremos como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. É para a gente se julgar. Nosso guia e único pastor sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Ele nos guia através do Espírito Santo. Por isso, não devemos submissão a homens ou doutrinas humanas, ou seja, as religiões e suas doutrinas. João, capítulo 10, versículo 11 até o 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. Eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. O Senhor Jesus fala de ovelhas que não estão nesse curral. Ele está se referindo aos gentios. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Vamos continuar com o nosso estudo. Peguem a Bíblia e abram em Romanos capítulo 1, versículo 18 até 32, e vamos até capítulo 2, versículo 1 até 16. Romanos capítulo 1, versículo 18. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Versículo 19, sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Versículo 20, por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Versículo 21, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Versículo 23, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Versículo 24, por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Versículo 25, trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Versículo 26, por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. Versículo 27, e os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Versículo 28. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Versículo 29. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Versículo 30. Espalham calúnias,
Odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Versículo 31. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Versículo 32. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. Versículo 2. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Versículo 3. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Versículo 4. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Versículo 5. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Versículo 6, ele julgará cada um de acordo com seus atos. Versículo 7. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Versículo 8. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Versículo 9. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Versículo 10. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Versículo 11. Pois Deus não age com favoritismo. Versículo 12. Assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Versículo 13. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Versículo 14. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Versículo 15. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Versículo 16. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Aqui Paulo declara como Deus mostra sua ira contra todos os pecadores e perversos, que por sua maldade impedem a verdade seja conhecida. Pois eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele tornou evidente. E partiram para criar todo tipo de religião. Eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis, etc. Esse é o cenário da humanidade sem o Senhor. Por isso devemos ter somente o Senhor Jesus como pastor, guia, mestre, que é através do Espírito Santo temos a conexão com Ele, não através de homens, ou religião, ou doutrina de homens. Essa palavra serviu tanto para aquela época como serve para hoje. Continuamos nos mesmos rudimentos.
E Jesus nos chama, Mateus capítulo 11, versículo 28 até 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Se inscreva no canal, curta e compartilhe, é importante para nós e nos ajuda a levar a palavra mais longe. Obrigado por caminhar com a gente. Até o próximo vídeo.